Sempre pensei que Noé, sua família, os animais, estivessem seguros dentro daquela arca, até porque Noé executou toda aquela engenharia, todo aquele plano segundo as especificações que Deus havia dado. Eu também pensei durante a minha caminhada e a leitura desta palavra que a força da madeira usada por Noé na construção da arca, junto com a arquitetura desenhada por Deus, desse a segurança, garantisse que as águas do dilúvio jamais entrariam, invadissem a arca. Mas existe um versículo que muda toda a história, todo o contexto ou todo o entendimento e nos traz um grande ensinamento acerca disso que eu estou falando agora. Eu sou o pastor Tiago Balestrace, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Em Gênesis capítulo 7, verso 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E quando nós lemos mais um pouquinho adiante, no versículo de número 16 do mesmo capítulo, está escrito assim: Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. E o Senhor fechou a porta após ele. Olha que interessante. Queria que você se lembrasse o que eu falei um pouquinho antes, na nossa introdução, no início desse devocional. A segurança que eles estavam pelo simples fato de Noé ter executado os planos de forma integral, os planos de Deus de forma integral. Mas quando nós lemos o texto, nós percebemos o seguinte: mesmo depois que Noé construiu a arca, a Bíblia diz que foi o próprio Deus quem trancou a arca, quem fechou a arca, a fim de fechar as águas do dilúvio. Existe uma tradução mais contemporânea que diz o seguinte: o Senhor os selou dentro da arca. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Nós fazemos tantas coisas na nossa vida, nós executamos tantos projetos na nossa vida, mas segundo aquilo que aconteceu com Noé, quem finalizou, quem deu o acabamento ou quem fechou esse projeto foi Deus. Foi Deus quem o selou, quem trouxe segurança para aquela família e para aqueles animais. Imagina você, todas as noites você tranca a sua casa, a fechadura, a sua porta, todas as noites antes de você dormir. Mas será que você trancar a porta da sua casa te dá a segurança de que a sua porta não será arrombada? Será que te dá total segurança nisso? Será que as habilidades que você tem em dirigir um carro te dá segurança de, numa estrada, não acontecer nenhum acidente? Será que se você manter a sua vida com hábitos alimentares saudáveis, será que isso te mantém saudável plenamente? Ou a excelente formação que você possa ter, ou todo estudo, toda competência que você tem, será que isso é suficientemente capaz de te manter empregado? Será que aquela foto que você posta no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, será que essa foto ela representa uma família saudável, uma vida saudável? Será que essa foto é o reflexo de uma vida saudável, de um casamento saudável, de uma família saudável? Olha o que está escrito. Noé fez todo a arquitetura. Noé
executou todo o plano, mas quem guardou Noé e sua família foi o Senhor. Lógico, e aqui tem um ponto importantíssimo. O Senhor guardou Noé e sua família mediante a total obediência de Noé para com os planos e os propósitos que Deus havia liberado sobre a vida dele. Eu queria que você pensasse nisso. Nós muitas vezes achamos que estamos seguros, mas desobedecemos a Deus, mas desobedecemos a sua direção, a sua diretriz. Será que de fato estamos seguros? Ou será que estamos colocando a nossa família em risco? Ou será que estamos colocando a nossa vida espiritual em risco? Será que estamos colocando a nossa vida profissional em risco? Não adianta nós executarmos os planos e os projetos pela metade. Aquilo que Deus falou, precisamos executar plenamente. Por quê? Se executamos plenamente, se confiamos plenamente, se nós nos entregamos plenamente, se nós de fato executamos tudo como o Senhor ordenou, nós temos uma convicção: segurança para a nossa vida. O que eu quero que você pense hoje é justamente isso. Noé construiu, Noé reuniu os animais, Noé fez tudo o que Deus havia falado. Por causa da obediência de Noé, a segurança veio sobre a sua família. Por causa de uma obediência, o Senhor selou aquela arca e fez com que as águas do dilúvio não entrassem, não invadissem aquela arca. O que eu quero dizer para você, querido, e nós vamos orar para que eu e você venhamos a nos manter obediente 100% à direção que Deus está nos dando, à ordem que Deus está nos dando, para que nós venhamos executar plenamente, sem colocar a nossa vontade, sem colocar os nossos projetos, sem colocar os nossos sonhos, sem misturar, sem falsificar aquilo que Deus está liberando. Porque quando eu falsifico aquilo que Deus está falando comigo, eu estou colocando em risco aqueles que estão comigo, a minha família, os meus amigos, a igreja, os meus irmãos. Preciso executar plenamente a vontade de Deus. E como diz Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Guarde isso no teu coração, querido. Nós vamos orar para que o nosso coração se mantenha cada dia reto e obediente à voz de Deus e aos planos de Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos Te exaltar nessa hora. Nós queremos declarar, Pai, que dia após dia nós buscaremos isso, a total obediência à Tua palavra, a total obediência àquilo que está escrito, que o Senhor deixou para nós. Nós queremos obedecer porque é melhor obedecer do que sacrificar. Que o Senhor gere isso em nossos corações, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, para que o nosso lar esteja protegido, para que a nossa família esteja guardada, para que as águas do dilúvio dos dias maus não venham a entrar na arca que o Senhor desenhou para a nossa própria proteção e segurança. Abençoe esta família, abençoe este lar, nos abençoe plenamente, Pai. Nos abençoe em todo o tempo. Derrame a Tua graça sobre nós. Que o Senhor nos dê um dia de vitórias. Que o Senhor nos dê um tempo de paz. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido. Guarde isso. Execute os planos. Obedeça. E estaremos guardados na arca do Senhor. Deus abençoe a sua vida.